Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, enquanto eu me maquio, mais um Maqui e Fala aqui no canal, a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia de estar sempre maquiado, principalmente em frente às redes. E nada melhor do que fazer uma makezona, compartilhando e fazendo inclusive alguma das trends e algumas das tendências atuais, e comentar e me maquiar sobre tudo isso aqui com vocês. Bora lá? Bom, meus amores, mais um vídeo muito incrível aqui no canal, mais uma Maqui e Fala, que é um quadro que vocês sabem que eu adoro trazer por aqui. E hoje a gente vai fazer uma make muito legal, vai reproduzir uma make que eu já fiz, inclusive fiquem ligados, porque logo mais tem TBF por aí, tanto aqui no Shorts quanto lá no meu Instagram, né? Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para que caso você esteja aí assistindo esse vídeo e não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se, né, para continuar acompanhando todos os conteúdos. Não esquece também de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje e principalmente, né, ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Agora, sem mais enrolação, bora começar a se maquiar e falar muito sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Bora lá! Bom, meus amores, vou começar dizendo que a gente vai fazer um baking, porque hoje a gente vai trabalhar com sombra cintilante, então é importante dar um cuidado aqui embaixo do olho, para na verdade se cair a sombra, a gente tá mais preparado. Então vou fazer um bakingzinho, e eu já vim com a pele pronta, inclusive, para facilitar um pouco o nosso processo. E essa pele, inclusive, é recriando de alguma forma a nova tendência, na verdade uma tendência que já está um pouco, né, bem avançada, mas que tem tomado ainda mais as redes e esse circuito de maquiagem e beleza, principalmente na internet, nos últimos tempos. A famosa tendência Clean Girl, ou garota limpa, alguma coisa nesse sentido. Bom, antes de falar exatamente sobre tendência, né, ou sobre essas coisas, a gente vai conversar um pouco sobre como a gente lida de fato com a maquiagem, né? Será que realmente a gente está olhando para a maquiagem como algo que realça ou como algo que cria a nossa beleza? Ou aquela beleza que é instintivamente e historicamente imposta na sociedade? Esse vídeo é sobre militância sim, caso você não goste, infelizmente é sobre isso. Bom, vou começar passando um marronzinho num tom mais frio na pálpebra como um todo, principalmente aqui na pálpebra móvel, e esfumando para as bordas do nosso olho, tá? Bom, meus amores, quando a gente fala sobre essa ideia de maquiagem, e principalmente quando a gente reflete, né, sobre essa questão de se a gente está reproduzindo, se a gente está criando, ou se a gente está de fato realçando a nossa beleza, ou se a gente está criando, reproduzindo ou realçando uma beleza que é historicamente e instintivamente criada e projetada para reforçar alguns padrões, a gente entra em lugares muito específicos, né? Vou abrir uma outra margem aqui. Quando a gente fala sobre isso, é inegável a gente pensar sobre o papel da mulher nesse contexto. Principalmente da mulher que corresponde a algumas características que não são, obviamente, historicamente e instintivamente aceitas como um padrão de beleza na sociedade. A gente vem acompanhando muito ultimamente sobre a questão do etarismo, por exemplo, que é um assunto no qual eu tenho tentado me aprofundar, que afinal eu já citei aqui, mas vou citar novamente a Vanessa Rosan, que é uma maquiadora incrível e que inclusive me inspirou para trazer esse tema aqui com vocês. Ela é maravilhosa, muito incrível mesmo. E foi dela que veio mais ou menos essa ideia. Ela comentou um pouco sobre essa tendência no Instagram dela e eu falei, por que não trazer um vídeo relacionado a isso lá no meu canal? Então, quando a gente pensa nessa ideia de reprodução de uma beleza pré-programada, ou quando a gente pensa no lado contrário disso, num realce de beleza que realmente existe, como eu disse, a gente entra em alguns lugares. Por exemplo, técnicas de maquiagem. Contorno
é uma coisa que eu particularmente não gosto e dentro de alguns contextos não concordo muito. Por exemplo, a gente tem contornos específicos, né? Porque a ideia primordial do contorno é dar sombra àquilo que se perdeu quando você usa a base e o corretivo, dentro das dimensões naturais do seu rosto. Mas com a entrada de algumas tendências e de algumas coisas que acontecem dentro do mundo da maquiagem, a gente acabou se deparando. Agora a gente vai usar um tom de verde, tá? A gente vai fazer um olho que brinca com a coisa de pontos de cor, assim. Com essa entrada, a gente acabou se deparando com a ideia do contorno como algo para reprogramar os formatos do seu rosto, né? Afinar o nariz, quebrar o queixo, dar dimensão maior a essa parte da têmpora, diminuir a testa. E ok, eu entendo que realmente para algumas pessoas isso possa ser importante, assim. A gente só vai carimbar realmente aqui, ó, esse verde, tá? Tentando deixar ele o mais redondinho possível. E não tem problema ficar no formato estranho, pelo menos no começo. Então eu entendo que para algumas pessoas realmente isso faça sentido, né? Mas a gente volta naquela questão de reafirmar e segregar novamente esses padrões de beleza, assim. Porque se a gente pensa num nariz fino, a gente vai lembrar de quê? Pessoas brancas. Se a gente pensa em reforçar traços que reafirmam essa questão do embranquecimento da população, olhando principalmente para a população negra, que dentro do mercado de cosmético e beleza já é estritamente assim, excluída dentro de vários aspectos, tom de base, tom de corretivo, a questão de demanda em relação aos produtos que correspondem a esse grande percentual, muito contraditoriamente daquilo que o mercado oferece da população, a gente já entende mais ou menos como essas tendências influenciam, assim, como elas se tornam essas tendências tão fortes. Porque afinal é muito mais fácil afinar o meu nariz com maquiagem do que entender que ele é bonito naturalmente e usar de uma técnica que outros maquiadores usam para reformar, né, reafirmar, na verdade, essa beleza. Então, quando veio essas tendências, né, que são tendências que são reafirmadas e são constantemente aplicadas até hoje, eu me perguntei muito assim, sabe? Tipo, nossa, mas pra quê? Por quê? E aí, quando eu comecei a entender historicamente, né, muito sobre isso, eu parei pra pensar assim, eu falei, então faz sentido, mas pra essa construção, tipo, não deveria fazer sentido pra essas pessoas, porque realmente não é algo feito pra elas, mas é algo que é imposto a elas. E como muito do mercado da beleza, aquilo que é imposto e como é usado pela maioria das pessoas, acaba se tornando uma tendência, acaba reafirmando uma coisa que já acontece na sociedade historicamente e pensado a tudo isso, assim. Vou dar outro exemplo. A questão de esconder, assim, marcas, linhas e etc. A gente vê bases e vários outros produtos que prometem exatamente isso, assim. E aí, tipo, eu fico pensando, tipo, nossa, mas a ideia da maquiagem não é só reafirmar? E aí a gente precisa esconder aquilo que a gente tem, e aí a gente precisa pagar caríssimo por produtos que têm essa durabilidade, que tem essa promessa, que cumprem com isso. E aí, tipo, a gente entra em lugares que são muito contraditórios, assim, para essa ideia de que a maquiagem realmente é sobre reafirmar a sua beleza. Porque não, né? A gente acaba entendendo que não. É sobre reafirmar a beleza de um grupo seleto de pessoas. E aí agora eu vou jogar a minha questão, que é, sendo um menino maquiado e comentando sobre essas coisas, nem sempre, na verdade muito dificilmente, as pessoas vão olhar pra mim como alguém que de fato sabe o que tá falando, assim. Óbvio que eu não sou a pessoa mais completa do mundo, não sou a pessoa mais bem maquiada do mundo, não sou o profissional mais, né, pra falar de maquiagem. Mas sendo uma pessoa que se maquia e sendo uma pessoa que entende essas problemáticas,
é sim importante me escutar. E eu não tô falando de mim, ó, especificamente, eu tô falando de outros meninos maquiados que falam sobre essas coisas e usando outros recortes, né? Como meninos maquiados pretos, como meninos maquiados gordos, como meninos maquiados que realmente fogem totalmente desse padrão que a gente consegue enxergar muito nítido imposto dentro da sociedade e que obviamente reflete no mundo da maquiagem, assim. Então, quando eu comecei a entender essas coisas e vi de fato que talvez pra mim, sendo uma pessoa branca, sendo uma pessoa magra, sendo uma pessoa mais bem vista dentro desse contexto, fosse mais fácil falar sobre isso e principalmente ser escutado em relação a isso, eu falei, então pronto, já que eu sou mais bem aceito dentro desse contexto, então agora eu vou falar, agora a gente vai conversar sobre isso. E aí talvez, muito provavelmente, é mais fácil me ver falando realmente do que ver uma pessoa preta falando sobre isso. Porque aí a gente entra naquela velha história do mimimi e que, ai, mas aí já tem tanta coisa e aí reclama, não sei o quê. Mas não, gente, é sobre ocupar esses lugares e quando eles lhes são ocupados, quando eles lhes são cedidos, entender como é que eles funcionam hoje, assim. Eu olho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem muito recurso em relação a comprar muita maquiagem. Eu tava comentando inclusive isso com um amigo meu um dia desse, inclusive um beijo Jackson, de todo meu coração, que a gente acha muito incrível e acha maravilhoso a ideia de blogueiras que compram produtos para testar maquiagem. Gente, isso é, assim, o suprassumo da pessoa que tem dinheiro e que consegue investir nesse trabalho, assim. Que pra gente que faz literalmente, né, do limão, a limonada, o mousse e o bolo pra vender, nossa, é absurdo ver, tipo, a pessoa falando, ai, gente, comprei uma base de quase 5 mil reais e vou aqui testar com vocês, se não der certo, ó. E eu aqui lutando pra comprar outra paleta, porque eu tô aqui quase 3 anos com as mesmas paletas e fazendo sempre maquiagem, tentando usar dessas mesmas paletas para mostrar maquiagens variadas. Então, inclusive, agora eu vou usar outra paleta para dar um tom de cintilância nesses verdes que a gente aplicou. Então, tipo, ver essas coisas é uma coisa que nos questiona muito, assim, sabe? Tipo, nossa, mas será que esse mercado é pra mim? Nossa, mas será que realmente é legal fazer o que eu tô fazendo? Será que eu não devia estar sendo essa pessoa? Será que eu não devia estar investindo como essa pessoa investe? Mas aí a gente tem que, né, tirar o sapatinho e pensar, não, mas essa não é a minha realidade. Não, mas esse não é o lugar que eu tenho, ou que eu consigo agora. Então, tipo, eu acho que é muito importante quando a gente se coloca nessas discussões e entende o papel que a gente tem dentro delas, assim. Porque eu volto a dizer, quando a gente entende o papel que a gente representa dentro de tudo isso, a gente consegue usar da nossa voz, por mais pouca que ela seja, para falar sobre isso, para colocar em xeque essas coisas e para fazer com que, pelo menos as poucas que nos acompanham, as poucas que nos escutam, as poucas pessoas no caso, reflitam sobre isso também, sabe? Entendam que é importante pensar num contexto geral, num contexto mais amplo e entender como isso é importante na vida das pessoas. Por mais que às vezes a gente ache que beleza e maquiagem e tudo isso é simplesmente futilidade, sabe? E bom, agora mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre essas tendências um pouco tendenciosas, um pouco duvidosas que a gente tem no mundo da maquiagem. E eu vou começar falando um pouco sobre essa ideia da pele que eu quis trazer hoje, que é essa coisa do clean glow, da coisa de uma make que não parece que tá maquiada, que usa tudo natural e que olha como ela é uma pessoa que tem pele boa e que... Ai, eu amo esse áudio da Vanessa, gente, se vocês puderem ir lá no Instagram, que é maravilhoso. É muito doido assim, né? Que agora a gente vai aplicar um pretinho no centro, que se a gente olha pra isso, a gente chega num lugar que tipo, peraí, mas de fato essa pessoa é completamente assim? De fato essa pessoa é só isso? E aí eu fiquei pensando assim, não, mas essa pessoa deve ser, sei lá, deve ser uma pessoa muito bem aceita com a pele dela e com aquilo tudo. Mas aí eu parei pra olhar na pele da pessoa e eu fiquei assim, mas ela é clean glow porque ela tem milhões pra investir no skincare e tem a pele sem acne nenhuma.
ela é clean glow, né? Olha o inglês babadeiro. Ela é clean glow porque ela tem esse aspecto natural e bonito e aceitável da pele, assim, aceitável do parâmetro social, né? Que eu vi inclusive um dia desse, na verdade faz bastante tempo, mas eu geralmente sempre tá no meu feed, acho que é até uma indireta, o depoimento da Botinha, né? Da Bota Pô, que, tipo, as pessoas falam muito sobre essa questão de aceitar a sua pele, olha, com uma beleza natural, blá blá blá. Mas aí quando ela veio e mostrou a pele dela, que não é uma pele bem aceita no contexto que a gente vive, porque é uma pele que tem acne, que tem marcas, que tem essas coisas, as pessoas, nossa, mas você tem que usar maquiagem, nossa, mas... E aí, tipo, como assim? Peraí, não era pra mostrar a minha pele? Não era pra mostrar o natural? Não era pra reafirmar aquilo que eu já tenho? Não entendi, sabe? Então, entender essas camadas que estão dentro dessas tendências é muito importante. Eu volto a dizer, a questão dos contornos, por exemplo. A gente tem uma coisa que virou muito tendência, que é essa coisa do contorno labial, com essa dimensão maior da boca, que reafirma a beleza da boca da pessoa preta, por exemplo, que eu acho, assim, lindo. E que, ultimamente, tipo, até pessoas brancas usarem, pelo menos eu particularmente, não tinha visto as pessoas elogiarem tanto essa tendência, sabe? Quando era usado por pessoas pretas, quando era usado para reafirmar a beleza de pessoas pretas, tudo bem. Mas aí quando a gente vê uma pessoa branca usando e reafirmando uma boca que ela tem grande por algum sentido, né, biológico, nossa, que tendência incrível, agora todo mundo tem que usar e blá blá blá, sabe? Tipo, como assim? Tipo, a gente sabe o porquê de tudo isso, mas às vezes a gente até tenta se enganar, sabe? A gente até tenta, não, deve ser porque a pessoa não sabia, não sei o que, mas não, né, gente? É porque a gente tem dentro da nossa sociedade, principalmente dentro do Brasil, essa questão do racismo, a questão do machismo, a questão dessas violências etárias, de pensar que pessoas de pele madura, por exemplo, não podem se maquiar, não podem ter a sua beleza mostrada e reafirmada dentro dos contextos naturais que a pele dela, que o aspecto do rosto, que os formatos do rosto já apresentam. Então tudo isso é muito importante. E aí eu volto naquele lugar. Se a gente entende o nosso papel dentro de tudo isso, a gente tem que pensar em como é que a gente pode reafirmar a beleza, a voz e tudo aquilo que funciona dentro da vida dessas pessoas, assim. Porque é sobre isso, é sobre colocar nesses lugares. Até que não sei, porque esses assuntos geralmente desgastam um pouco a gente, porque aí a gente chega naquele lugar, né? Nossa, mas então eu tô servindo, eu tô trabalhando para essa indústria, para esse lugar, para essas circunstâncias. Mas infelizmente é o lugar que a gente foi acostumado a ser colocado, a ver. E isso, volto a dizer, né? Muito infelizmente, ainda é um lugar que vai perpetuar por muito tempo, né? Então, pensar em como é que a gente pode, de fato, entender a maquiagem e como estruturar isso para algo positivo, né? Eu até falei um pouco isso de como encontrar o seu lugar, eu coloquei aqui no roteiro. É muito importante, assim, porque óbvio, existem coisas, existem técnicas, existem projetos e circunstâncias que vão favorecer o formato do nosso rosto, que vão favorecer as marcas, aquilo que a gente tem, ou vão esconder e aperfeiçoar dentro daquele contexto de aperfeiçoamento, aquilo que a gente não quer mostrar e etc. Mas eu volto a dizer novamente, assim, eu acho que quando a gente entende o nosso lugar, a gente entende aquilo que realmente pode ser potencial pra gente, a gente já se desprende muito dessas coisas e consegue, sei lá, né, pensar um pouco melhor sobre aquilo que a gente tem feito. E agora eu tô unindo essa aqui, porque a gente vai fazer uma união aqui nesse olho para tentar dar uma dimensão um pouco menos, na verdade, marcada para ele. Ó, gente, ficou bom, né? Ficou bom. E agora eu só vou pegar um pozinho mais ou menos do tom da minha pele,
só para ajeitar aqui as bordinhas e dar uma subida nesse olhar bem daqui, na verdade dá uma esfumada nele. Ele tá bem marcado ainda. Bom, meus amores, eu vou buscar, porque eu esqueci, as pedras que a gente vai usar nesse look. E a gente vai finalizar um pouco desse diálogo e conversar de fato sobre como que eu particularmente lido com essa questão de estar sempre maquiado, de estar sempre reafirmando esses padrões e etc. Bora lá! Bom, meus amores, falei que ia voltar aqui com vocês para colar as pedras, mas como é um processo que vocês já conhecem, que vocês já viram eu fazendo e não tem muito segredo, eu resolvi voltar com elas já coladas e mostrar realmente o look por completo aqui para vocês, para que a gente finalize esse papo, principalmente reforçando essas questões, né, de que não à toa o título do vídeo é porque sempre maquiado, né, porque sempre reforçado essas tendências, esses estereótipos e essas ideias que as pessoas têm em relação, vou voltar a dizer, estruturalmente e historicamente dentro do contexto da beleza. Essa maquiagem reflete muito isso, eu quis trazer através da pele essa coisa de reforçar a tendência, mas dentro do olho de me disruptuar completamente de tudo isso. Esse tipo de olho não é um olho que dentro dos formatos de técnica geralmente me favorece, porque dentro da construção e de um curso eu aprendi que cantinho claro, esfumado escuro e centro transição é o melhor formato que eu posso fazer de esfumado e de técnica para favorecer as marcações e as ideias do meu olhar. Mas hoje eu quis me desligar um pouco disso para mostrar para vocês que maquiagem também é sobre arte, sobre representatividade, sobre expressão. Essa maquiagem é bem diferente e bem longe das expectativas e daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver dentro desse ramo da beleza. Eu vim para uma coisa bem mais conceitualista, porque é um caminho que eu gosto muito. Afinal, eu de fato gosto de brincar, de disruptuar e me afastar muitas vezes desses padrões e desses estereótipos que as pessoas já têm historicamente dentro desse ramo da maquiagem. Porque afinal eu sou um menino maquiado e por essência já vou de encontro a muita coisa. E né, nesse local aqui eu consigo verbalizar e representar muito isso. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou do resultado da make também, porque isso é muito importante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.